Olha que pergunta divertida que eu criei. Você quer ter um oráculo particular, privado, íntimo, que conta tudo de você? Se sim, então vamos compreender o que os símbolos dos seus sonhos do sono falam. É isso aí, porque ali está tudo, tudo registrado. Então, relembrando, é necessário, se você quiser entrar dentro desse mundo de compreensão de você mesmo, de autoconhecimento, é necessário, primeirissimamente, lembrar. Segundo, escrever. E escrever o sonho como se fosse um diário de bordo. Tem que ter um caderno e uma caneta. Aí escreve o sonho, a data e o ano, entendeu? Completo ali. E às vezes até o horário, porque você pode acordar na madrugada, 3h30, 4 horas da manhã e escrever. É interessante colocar o horário ali, é importante, porque também o tipo de sonho ele varia conforme o horário. Os sonhos mais intensos são das 11 às 2h30, às 3 horas da manhã. Inclusive, é nesse momento em que você está naquela profundidade de adormecimento, em que se você começar a treinar, você começa a acordar no sonho. Mas isso é uma outra etapa. Bom, voltando. Então, lembrar, escrever, aí você vai ter todo esse diário de bordo, né? Vai ter todo o teatro que acontece com você, todos os elementos do sonho. Cachorrinho, gatinho, ratinho, leão, carro, moto, bicicleta, cachoeira, oceano, praia, elevador, escada, edifício, Nossa Senhora Aparecida, entende? Tudo tem a ver com você. Tudo que aparece ali está espelhando um comportamento seu, que às vezes é um comportamento que é funcional, útil, então o sonho ele mostra alguma situação ali de evolução, mas na maioria das vezes, daí com muita humildade eu lhe falo isso, é para lhe mostrar os pontos cegos. Sim, os padrões de comportamento adquiridos lá do útero da mãe e que ficaram com conteúdos, com situações, com impactos emocionais, às vezes com dor, tristeza, melancolia, rejeição, estima baixa, complexo de alguma parte do corpo, sabe? Tudo isso que algumas pessoas têm é lá de trás, lá onde a família falou: ah, seu nariz não sei o que, ah, sua orelha não sei o que. Ah, o seu tamanho é muito baixinha. Ah, você é muito magrinha. Ai, você é muito gordinho. Tudo isso fica também. Assim também como fica, como você é inteligente, como você é criativo, fica. Ok, que os elogios são válidos, né? Mas o que fica mesmo é quando a gente sofre um certo bullying, sem querer, inconsciente, dos educadores, né? A sociedade toda nos formata nessa caixa. De alguma forma, estamos presos a gatilhos e a padrões inconscientes e somos bombardeados todos os dias. E às vezes esses bombardeios reforçam aquela dor. Isso mesmo. O sonho vai te dar segurança. Ele realmente é o teu oráculo amigo. Ele vai te dar a segurança de compreender, ele vai te relacionar, ele vai fazer uma ligação amorosa, interna, que vai ser como uma lanterna viva para te confiar em algo que é superior a tudo que é externo, a tudo que os cinco sentidos falam. É importante ouvir, enxergar, o olfato, o paladar, a sensação tátil, é tudo importante, ok? Mas são percepções externas. É importante também, e talvez a mais importante, é a percepção interna, que é essa centelha de vida que foi colocada em cada corpo, em cada carne. Nós somos apenas um sopro, só que nesse sopro contém tudo.
E o sonho, essa gratuidade divina da natureza, ele é o teu oráculo, ele vai te dar como um livro vivo, se você está acertando ou errando. E o erro, como eu estava falando, tem a ver com esse comportamento que a gente herdou automático, condicionado lá do útero da mãe. Que por vezes a gente ficou triste, a gente foi castrado, a gente foi vilipendiado, a gente foi roubado e a gente teve que se adaptar. A gente se traiu naquela época. Por quê? Porque dali vinha o pão, dali vinha o leite, dali vinha a comida, a segurança, o afeto. A criança tem que se adaptar. Obviamente que tem casos e casos, nuances e nuances, tem situações mais difíceis, tem situações muito ok, muito mais fáceis, mas o sonho ele te dá a chance todos os dias, todos os dias. Todos os dias tem ali um cenário, um teatro em que tu pode traduzir e olha só, depois que tu começa a aprender os símbolos, começa a aprender todo o método de autoconhecimento através dos sonhos, tu começa a acordar no sonho e a mudar a cena, as situações. Acordar no sonho é mais real do que estar nessa realidade acordado. Porque você começa a aumentar a sua visão, não essa dos olhos apenas, é uma outra visão que está aqui, que alguns indianos chamam que é esse chakra do terceiro olho, mas falando assim de uma forma um pouco mais com linguagem leiga, é uma percepção interna de enxergar. Enxergar antes de algumas coisas, porque a faixa do tempo também é fabricada, é como é o metro. O metro foi fabricado, é um critério convencional. O tempo também é convencional. Vocês não sentem que o tempo está passando mais rápido? Quem é que regula isso? Como é que é? Será que aumentou a velocidade da rotação da Terra? Fica essa pergunta. E mais tarde a gente vai responder também. Então, qual é o passo a passo? Lembrar, escrever e começar a estudar a simbologia. A simbologia, ela é estudada conforme a funcionalidade do símbolo, se é útil e funcional a mim. Por exemplo, se eu sonhei que eu estava lá na minha casa no sítio e tinha um queijo maravilhoso em cima da mesa de madeira e veio um rato e começou a comer o meu queijo, o que isso significa? Primeiro, se vem um rato comer o meu queijo, significa que tem alguma coisa me invadindo. Aí a especificidade: rato ou rata? Aí já começa uma questão de gênero. E depois a gente vai para a compreensão geral desse símbolo. O rato para o homem. Vamos dar um exemplo concreto na agricultura. O rato para o homem na agricultura. Se tu deixar um celeiro cheio de milho e não tiver nenhum gato por perto, não tiver nenhum veneno para rato, os ratos atacam e roem a semente do homem. E aí, para o homem, existe uma perda. Então, esse sonho significa, esse do rato, do queijo do rato, que em algum ponto a pessoa que sonhou ela está numa situação que ela pode estar sendo perdedora com uma relação masculina, rato. Rato geralmente é masculino. Diferente de galinha. Às vezes você sonha que está num ambiente de dança, fazendo aula de dança, e tem duas galinhas, aparecem duas galinhas. E aí o sonho está dizendo, dois elementos femininos, quem serão? Mas aí tem que cuidar muito, gente, sabe o quê? A nossa tendência é culpar o outro. É dizer, esse rato é aquele homem que está me invadindo. Essas galinhas são aquelas duas que estão. Não, tem a ver como você
se comporta, como você reage. E aí entra esse ponto cego de um padrão que a gente repete de resposta lá da infância, daquele jeitão que a gente aprendeu, e quando a gente fica adulta vira um estereótipo. E aí a gente tem, às vezes, uma reação que é sempre igual, entende? Às vezes tem pessoas que têm, chega a ser caricato, assim, a questão da, ai, como ela é simpática, ai, chega simpática, né? E às vezes essa simpatia atrai todos os tipos, ratos, galinhas, porcos, tô brincando um pouco, mas enfim, é como a pessoa se relaciona com o outro elemento, com a outra pessoa. A culpa não é do outro. Nesse sentido, então, já é uma grande dica para você, quando for escrever o sonho, prestar a atenção no símbolo e relacionar se tem a ver, se é funcional, útil ou não. Depois, ver que gênero que é, quem é que está representando aquele elemento, aquele símbolo. Né? Tem outros vários exemplos, por exemplo, você está caminhando numa trilha e chega numa cachoeira, e aí nessa cachoeira tem pouca água e muitas pedras, 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 pedras. O que quer dizer? A simbologia de pedra e pouca água. Aí você tem que ir um pouco num estudo de critério de natureza. Veja, o homem, nós seres humanos, não vivemos sem água. Beber água é primordial, ela vem antes da pedra. A pedra é importante, porque ela vai se decompor e virar terra, vai dar humus, a gente vai poder plantar, mas antes a gente precisa beber água, então é um critério de natureza. Se você chegou nessa cachoeira e tinha pouca água e mais pedra. E pedra é algo que é forte, né? Assim, se tu não pode dar um soco numa pedra, tu quebra a mão. Então, isso quer dizer que existe uma resistência psicológica consigo mesmo em beber na própria fonte, que é a sua água. Então, critério de natureza. Depois tem os critérios convencionais, né? Por exemplo, se você está, vamos dizer assim, um sonho que você está dentro de um prédio antigo e começa a subir escada e não acaba nunca, e começa a prestar atenção nos azulejos e aquilo vai lhe angustiando e você desce escada e você sobe escada e daqui a pouco você pega um elevador e o elevador fica trancado. Aí é um critério convencional, é uma estrutura construída. Só que aí, mesmo dentro do critério convencional, veja, pode ter elementos funcionais, tem a ver com o sentimento da pessoa. Só que tem símbolos que, pelos estudos de vários casos, eles representam geralmente a mesma coisa, né? Então, quando aparece escada, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, você tem que ver qual é a sua ambição social, se é uma ambição muito exagerada, sem conteúdo, sem alma, se é uma ambição mais relacionada a uma vitrine, a um estereótipo, a um jeito de querer aparecer, de precisar de aplauso. E você, ok, até consegue por um tempo socialmente subir, ganhar dinheiro, conseguir os aplausos, mas o sonho está te dizendo: você vai subir, descer, mas você vai chegar aonde com isso? Porque daí não dá resolução. Às vezes até dá, a pessoa às vezes cai da escada, já ouvi sonhos assim. Aí pior ainda. Só que não é algo em que você está num exercício ao vazio. O elevador ele tem já uma estatística assim muito alta em vários cases de consultório de se verificar que o elevador, a pessoa sempre tem que se perguntar com quem está no elevador, primeiramente. Porque é um tipo de relação em que ela acaba fazendo um diálogo ao vazio, às vezes uma troca até epidérmica sexual ao vazio,
em que não se tem um ganho, não se tem um benefício. Então, claro que tem todo um enredo aí que se tem que se entender. Eu tô falando mais ou menos dos símbolos isolados. Bom, nós chegamos até aqui hoje para falar desse oráculo que é o sonho de toda a simbologia. Eu tô aqui para te ajudar no que tu precisar. E assim, o mais importante disso é você começar a dar um passinho interno ao seu autoconhecimento. Porque o autoconhecimento vai levá-la à autoliderança. Você quer ser o líder de você mesmo ou você quer ser guiado por outro líder? Temporariamente, é bom a gente ser guiado por outro líder no setor que se apresenta, não tem problema nenhum. Mas a autoliderança com autoconhecimento, ela lhe dá uma fidelidade, lhe dá uma intimidade, uma lealdade consigo, em que a verdade vem de uma forma mais significativa, mais real, mais intensa, mais assertiva. E com isso, os gatilhos mentais dos padrões adquiridos lá da tua infância, os erros que você cometia antes, você já não vai mais cometer. Já vai começar a fazer um upgrade revolucionário, inclusive, porque as pessoas que estão na volta de você começam a observar a sua evolução, o seu silêncio da mente. A sua ansiedade já não fica mais em alta, você consegue controlar, porque existe essa confiança interna. Não depende tanto das opiniões das pessoas, é interno. Com o tempo, mais com o tempo ainda, os sonhos, eles mudam totalmente de dinâmica quando você começa a evoluir. Eles começam a te dar alternativas criativas. Inclusive, em alguns momentos da noite, você consegue viver em outras dimensões ao mesmo tempo. Não só nessa. Porque só para lembrar, são 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. A nossa é uma em 100 bilhões. E o nosso sistema solar é um nessa galáxia dentro de milhões. E o nosso planeta Terra é um entre 9. Eu gosto de dar esse exemplo porque a gente começa a perceber a nossa pequenez. Como a gente é pequeno, mas como a gente pode ser grande. Como a gente pode ser útil para essa sociedade. Então, viver para ser. Até a próxima!